Bom, boa noite. E nós vamos começar a aula agora. Vamos começar com três na sala, eu, a Adriele e a Naldinete, tá? Então, é 19, 16, nós já até passamos um pouquinho, tá bom? É, nós vamos, na semana que vem, né, terminar todo o conteúdo, né? Porque hoje nós ainda vamos falar de projeto, né? É o modelo que nós chamamos de métodos ágeis de projetos. Na semana que vem uma complementação que, na verdade, não é projeto, né? O que tem lá no AVA são ferramentas que podem auxiliar no projeto, né? Mas são ferramentas que se usa em gestão, né? Que você utiliza com projeto ou sem projeto, né? Quando você fala de BSC, quando você fala de gestão estratégica, tal, você usa em qualquer situação, tá? O assunto de hoje é métodos ágeis em projeto, né? É um modelo chamado Scrum, que foi idealizado por uma empresa de consultoria chamada Idel Consultoria. Então, essa empresa criou um modelo de gestão de projetos que foge daquele modelo tradicional que nós falamos. Então, esse modelo criado pela IDEA é um modelo, como o próprio nome diz, modelos ágeis, né? São modelos para lançamentos de produtos com rapidez, lançamento de serviços com rapidez. Normalmente, quem lança produtos ou serviços de forma muito rápida e em quantidade são as startups, né? Empresas com muita tecnologia que têm lançado muito produto com rapidez, né? Então, desenvolve um produto, coloca esse produto no mercado, então é um produto que é desenvolvido de forma muito rápida. Então, foge daquele modelo tradicional de gestão de projeto, né? Esse modelo chamado Scrum, né, que foi desenvolvido pela IDEL, é um modelo que ele foge do padrão normal, né? Porque dentro do padrão normal de projetos, nós temos lá o gerente de projeto como o grande responsável pela condução do projeto, né? Quando nós falamos desse modelo chamado Scrum, esse modelo envolve toda a equipe, né? Envolve todos os stakeholders no processo. Então, é um modelo diferente, né? Esse modelo ele foi tirado, né, daquele esporte chamado rugby, né, que é um esporte de contato, é um parecido com o futebol americano, né, é um esporte de muita força, muita tática e muita técnica. Então, de lá se tirou esse modelo. Quer dizer, um modelo onde toda a equipe tem que estar envolvida no processo. Então, daí o fato de ter nascido, né, a partir desse tipo de esporte, do rugby, né? No rugby, os jogadores, né, os mais grandes, normalmente quem pratica esse tipo de esporte, são jogadores altos, fortes, né? Então, eles pegaram a pirâmide que tem nesse jogo, né? Pirâmide, uma muralha, né? Que vai impedir a passagem dos jogadores do outro time. É uma tática de defesa, né? O outro time vai atacar, se faz uma muralha com 8 jogadores para impedir a passagem dos atacantes do outro time. Então, nasceu do rugby, né? Que é semelhante ao futebol americano. É um esporte de contato, um esporte de força, né? Onde se usa muita técnica, muito envolvimento e da equipe toda. Então, essa metodologia chamada Scrum, né? É uma ferramenta estrutural para a gestão de projetos baseadas no experimento. Tá? Por que baseada no experimento? Tudo que será feito será testado.
Tudo que é feito é testado. Tá? Então, é uma metodologia interativa e incremental. Né? Então, essa metodologia ela já foi utilizada, né, no início, quando começou a se desenvolver os primeiros softwares, né, lá atrás. Então, quando começou a se desenvolver os primeiros softwares, havia a necessidade de fazer um protótipo para testar, para ver se aquilo daria certo. Né? Então, esse modelo chamado Scrum, ele trabalha dessa forma também. Né? Ele trabalha dessa forma também, ele envolve toda a equipe. E nós vamos falar aí no decorrer da aula, né, como tudo isso acontece, né, e por que que há necessidade do envolvimento de toda a equipe, né? Então é assim, olha, para participar desse modelo de projeto, né, aqueles que vão participar, né, as equipes, aliás, chamadas de times, né, então aqueles que participarão vão fazer parte de um time, tá? Então, esse time, ele tem valores, e aqueles que vão participar têm que agregar esses valores para poder fazer parte desse time, né? Então, por exemplo, um valor importante, né, para que possa fazer parte desse time, coragem. O time precisa ter coragem para fazer a coisa certa e trabalhar em projetos difíceis. Olha, coragem para fazer a coisa certa e trabalhar em projetos difíceis. Os projetos sempre serão difíceis. Normalmente, esses projetos são de inovação. Um lançamento de produto é uma inovação. Tá? Então, coragem é um valor importante. Né? Outro valor importante, né? O foco. Todos focam no trabalho e nos objetivos de curto prazo. Os prazos sempre serão curtos. Então, foco no trabalho e foco no curto prazo. Tá? Então, quem participará de um projeto nesse modelo vai ter que assumir esses valores, né, que são importantes. Comprometimento, né, é outro valor importante. As pessoas se comprometem pessoalmente a alcançar os objetivos do time. Então, se faço parte desse projeto, eu tenho que ter comprometimento, né, e estar totalmente envolvido, né, junto com o time para que a gente possa alcançar os objetivos. Então, coragem, foco, comprometimento, tá? Respeito é outro valor importante, né? Os membros do time se respeitam e trabalham de forma independente. Olha, cada um vai procurar fazer a sua parte em prol do time, né? Então tem que haver respeito entre os indivíduos que fazem parte desse time. Respeito. Então, quando nós falamos que são objetivos de curto prazo, né, projetos difíceis, então esse time vai trabalhar com muita pressão. Se vai trabalhar com muita pressão, pode haver, em algum momento, já que cada indivíduo que pertence ao time vai fazer um trabalho independente, um trabalho individual, porém um trabalho que somará ao trabalho do time, mas pode haver conflito, então tem que haver respeito. Né? Abertura. Tá? O time e seus stakeholders, né? Stakeholders são todas aquelas partes que, de uma forma ou de outra, serão impactadas pelo projeto. Né? Então, quando nós falamos de stakeholders, pode ser o investidor que está colocando recursos no projeto, pode ser o banco que vai financiar parte do projeto, pode ser o fornecedor de matéria-prima, pode ser o fornecedor de serviços, de software, todos aqueles
que de uma forma ou de outra serão impactados pelo projeto. Então, abertura. Então, o time, né? O time e seus stakeholders, todos aqueles que têm interesse no projeto, estão abertos a desafios e a todos os tipos de trabalho. Então, quem tiver interesse no projeto, quem tiver uma relação, tiver uma ligação forte com o projeto e poderá sofrer de alguma forma algum tipo de impacto, né, no projeto, tem que aceitar, né, essa abertura. Todos têm que estar abertos a desafios e todos têm que estar abertos a todo tipo de trabalho, né? É algo desafiador, né? Então, olha só, né? Para fazer parte desse time, tá? Olha, métodos ágeis, tudo vai acontecer de forma muito rápida, né? Então, esse modelo Scrum, para fazer parte, né, do time, olha, fala assim, time joga junto, né? Então tem que ter esses valores que são importantes: coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Abertura para aceitar qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de trabalho. Então, quem faz parte do time, seja ele diretamente ligado ao projeto ou que sofrerá de alguma forma algum tipo de impacto do projeto, o stakeholder que a gente chama, todos esses aí têm que entender, aceitar e incorporar esses valores, né, para fazer parte do time, né? Esse modelo aí, ele tem pilares importantes, né? Na verdade, esse modelo ele se divide em 3 pilares, né? Quando vai se construir alguma coisa, o único pilar dificilmente sustenta tudo. 2 pilares terão dificuldade para sustentar, 3 pilares sustentam muita coisa, tá? Então, 3 pilares serão muito importantes para que esse modelo possa ter sucesso, né? Olha, transparência, né? Os requisitos para concluir um produto devem ser compartilhados com todos os responsáveis. Os requisitos para se concluir o produto têm que ser compartilhado com todos os responsáveis. Quer dizer, todos têm que saber de tudo. Todos sabem de tudo. É importante que todos tenham o mesmo entendimento sobre eles. Então, olha só, esse primeiro pilar, transparência, né? Naquele modelo antigo, né, nós chegamos a falar, olha, muitas vezes, um projeto, quando está em andamento, ele cria uma série de expectativas. E muitas vezes, pessoas que fazem parte da equipe não podem tomar conhecimento de uma etapa do projeto que vai chegar lá na frente. Vão tomar conhecimento no momento do projeto. Nesse modelo aqui, todos envolvidos têm que tomar conhecimento do produto, né? Daquilo que é necessário para a conclusão do produto. Então, o primeiro pilar, transparência. Todos devem ter a mesma informação, o mesmo entendimento. Primeiro pilar. Segundo pilar, inspeção. O time deve inspecionar o progresso, tá? Pois assim é possível qualquer variação indesejada, né? Olha, pode acontecer alguma coisa, né? Então, quando o time está preocupado em inspecionar, tá? Em fazer inspeção, é possível detectar se o projeto está fugindo do rumo, que ele está saindo da diretriz dele, está fugindo do objetivo, tá? Porém, é importante que essa inspeção não seja
frequente que possa atrapalhar o objetivo do time. É bem assim, ó, inspeção. Todos do time estarão fiscalizados o andamento do projeto, né? Se surgir algo que foge do andamento do projeto, nessa fiscalização, isso pode ser detectado por qualquer elemento do time. E aí as correções podem acontecer. Tá? Agora, essa inspeção ela não pode chegar a tal nível, né, de atrapalhar o andamento do projeto, né? Então, inspeção é um pilar importante. O time deve inspecionar o andamento do projeto. Porém, essa inspeção ela não pode chegar ao rigor de atrapalhar o andamento do projeto, né? Eu já vi modelos de gestão, né? E se vocês prestarem atenção, muitas vezes vocês vão comprar alguma coisa numa loja, né? Principalmente loja de balcão. Então, quando o vendedor vai vender determinado produto, ele faz aquele pedido para você ir até o caixa pagar. E quando ele fez, ele entrega para o colega do lado, para o vendedor do lado, dá uma olhadinha no que ele fez e dá um vistinho para dar prosseguimento. Quando for o contrário, o vendedor do lado fez a venda, passa para o colega do lado olha, vê o que ele está fazendo e dá um vistinho para dar andamento. Quer dizer, o nome disso é inspeção, né? Para ver se não tem nada de errado acontecendo, tá? Porém, tem que se tomar muito cuidado para que essa inspeção não tenha um rigor tamanho que possa atrapalhar o andamento do projeto, tá? O outro pilar, adaptação. Caso seja identificado algo que fugiu do planejado e que o resultado do trabalho possa ser prejudicado, olha, o projeto está andando. Lá na inspeção se detectou alguma coisa que está fugindo do caminhar normal do projeto. Vai atrapalhar, né, o resultado. Tá? Então, nesse momento é necessário ajustar a rota o mais rápido possível, né? Então, olha, transparência, todos têm que saber tudo sobre o produto que está sendo trabalhado. Inspeção, o time todo deve estar preocupado em inspecionar o andamento do trabalho, né? Porém, o rigor dessa inspeção não pode chegar aos limites de atrapalhar o andamento do projeto, né? E o outro pilar, a adaptação. Quando foi identificada alguma anomalia, né, que mostra que o projeto está saindo fora do foco dele, rapidamente tem que se fazer o ajuste e colocar o projeto novamente no caminho certo, tá? Então, transparência, inspeção e adaptação, tá? Voltando um pouco, para fazer parte do time, há necessidade, né, de assumir valores, tá? Então, para fazer parte do time, ter coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura, para fazer parte do time. Os pilares desse modelo chamado Scrum: transparência, inspeção e adaptação. Transparência, todos devem conhecer tudo a respeito do produto, né? Inspeção, o time tem a responsabilidade de inspecionar sempre o projeto para ver se ele está andando no caminho certo. Porém, tomando cuidado para que o rigor dessa inspeção não atrapalhe o andamento do projeto, né? Adaptação, outro pilar. Constatou-se que algo está fugindo, né, do foco, do andamento do projeto, as correções têm que ser feitas, né, os ajustes de rota têm que ser feitos o mais rápido possível, tá? Então, valores, pilares, três, que são importantes: transparência, inspeção e adaptação. E aí, né, vem algo que chamamos de papéis, né? Papéis. Quando se fala de papéis, quer ver,
que se define os papéis e as chamadas cerimônias. Nós já vamos falar o que são as cerimônias, né? Os papéis, né? Por exemplo, tem o PO, né? Ou Product Owner, né? Que é o dono do produto, né? Então, alguém tem que assumir o papel de dono do produto, tá? Quem é esse? Ele é o representante do negócio, tá? Ele define as prioridades e o que deve ser entregue. Então, olha, PO, né, que é o Product Owner, né, o dono do negócio. Alguém assume o papel, alguém assume o papel de dono do produto, tá? Ele é que vai definir as prioridades que deverão ser entregues. Tá? Aí vem um outro papel chamado de Scrum Master, SM, tá? Que é um facilitador. Seu papel é retirar os impedimentos e facilitar a integração entre as equipes. Deve estar focado em que o time trabalhe mais rápido e melhor. Então, olha, PO, alguém é o dono do produto. SM, Scrum Master, alguém é o facilitador. É aquele que vai observar se está havendo um link perfeito entre os indivíduos da equipe e as diversas equipes. Então, se o facilitador ele enxergar, ele ver, ele perceber que alguma coisa está atrapalhando o andamento do projeto, né? O papel dele é fazer com que todos se alinhem para o foco, né? Então, esse é o papel do facilitador, né? Por isso é que nós falamos. Nós temos aí os chamados papéis, né? Alguém assume um determinado papel, tá? Tem um outro papel chamado de time de desenvolvimento, tá? Esse time de desenvolvimento é quem trabalha com as atividades para o desenvolvimento do produto e do serviço. Esse time é auto-organizável e é autônomo. Então, olha, é um time que vai trabalhar no desenvolvimento do produto. Essa é a função desse time, tá? É um time auto-organizável e autônomo. Esse time, ele tem autonomia para trabalhar, para fazer as coisas acontecer, tá? Então, papéis importantes dentro desse modelo de projeto chamado Scrum, né? PO, Product Owner, né? Que é quem? Aquele que assume o papel de dono do produto, né? O Scrum Master, SM, facilitador, que é aquele que vai olhar, né, se o elemento que faz parte do time está alinhado com o time. Vai olhar se um time está alinhado com outro time que está trabalhando em prol do projeto. Tá? Um time de desenvolvimento. Esse time é que vai executar as atividades para o desenvolvimento do produto ou do serviço. Esse time, né, ele é auto-organizável e é autônomo. Tá? Ele não tem que dar satisfação para ninguém, ele tem que pegar e tocar para frente. Tá? Então, para que esse modelo aconteça, né, esse modelo chamado Scrum, né, nós falamos que, primeiro, né, tem que aceitar os valores que são importantes. Segundo, esse modelo tem 3 pilares que sustentam todo o projeto. Terceiro, existem papéis que serão assumidos, tá? Sendo o PO, que é o dono do projeto, o SM, que é o facilitador, e o time de desenvolvimento. Tá? Então, para esse modelo acontecer e dar certo, tá? Tem que ter valores, os pilares são importantes,
os papéis, tá? E aí vem os pontos, né, que nós chamamos de cerimônias, né, no Scrum, tá? Então, ó, por que cerimônia? Porque determinadas atividades no Scrum, né, que seriam as reuniões, elas ganham tamanha importância que a necessidade de ser tratado como uma cerimônia. Para quê? Para que fique muito patente, né, a importância daquele momento do projeto, do porquê está sendo feita aquela reunião do projeto. São as chamadas cerimônias, né? Então, nós dizemos o seguinte, olha, seria a, a gente chama isso de intercepção, quer dizer, o início, né? Então, é uma fase, né? É uma fase de preparação, tá? Então, nessa fase de preparação, tá? Nesta cerimônia são definidos os times de desenvolvimento. Então, os times que vão trabalhar para o desenvolvimento do produto, tá? Então, é uma cerimônia. O desenvolvimento do produto, né? No caso, os produtos que são chamados de products, né? PAC blockers, né? Products black blockers, né? Então, são, na verdade, os produtos que deverão ser entregues, tá? Então, é nessa fase, né, que seria a fase inicial, que é toda uma fase cerimonial, tá? Onde vai se definir, né, os times que vão desenvolver os produtos que serão entregues. Então, olha, fase inicial, a primeira cerimônia, onde se define o time ou os times que vão trabalhar no desenvolvimento do produto a ser entregue, tá? Então, olha, o detalhamento dessas entregas, o esforço necessário para poder realizar tudo isso, né? Todos participam dessa cerimônia. A duração dessa cerimônia é de uma sprint, né? O sprint aqui, ele significa o quê? Ele significa o tempo de trabalho, tá? Mas é bem assim, quando nós falamos de sprint, né? O sprint, na verdade, é a largada de alguma competição. Então, por exemplo, uma corrida aí de bicicleta. Aquele que sai na frente, ele tem o melhor sprint, ele tem a melhor largada, né? Uma corrida de pedestre, né? Pessoas vão correr. Tem alguns que têm um sprint maior, que é aquele que sai na frente, né? Tem aquela corrida em que as pessoas vão passando o bastão para uma. E aquela que normalmente sai na frente é que tem um corredor que tem um sprint mais forte, uma arrancada maior. Então, o que é chamado de sprint aqui seria o tempo, né, o tempo que será gasto, né, para poder se desenvolver, né, a formação da equipe, a definição do produto, é a primeira reunião, primeira cerimônia, tá? Então, todos participam dessa cerimônia. Sua duração, né, é um sprint. Quer dizer, um sprint é um tempo, é uma arrancada, né? Esse sprint, que é a parte inicial, ele pode durar de 2 a 4 semanas. Olha, por isso é que estamos falando que esse modelo é um modelo ágil, né? Então, essa primeira reunião, essa primeira cerimônia, ela pode durar de 2 a 4 semanas, né? Ponto. Nessa cerimônia, vai se escolher os times direitinho, vai se definir o produto, né, que será trabalhado, né,
nessa primeira cerimônia, e a frequência desse sprint, dessa primeira cerimônia, vai acontecer uma única vez. Nós dizemos que o sprint é o início do trabalho do time. Então, nesse sprint, se define o que nessa chamada cerimônia, né, que pode durar de 2 a 4 semanas? Está se definindo que o time será aquele e o produto a ser desenvolvido será aquele. Então, nessa primeira cerimônia, que é única, ela só vai acontecer uma vez, é chamada de sprint, essa primeira cerimônia, tá? Onde está se definindo o time e o produto. Essa cerimônia dura de 2 a 4 semanas e é realizada uma única vez, essa primeira cerimônia. Tá? A partir daí, né, vem outras cerimônias, né? Vem o planning, por exemplo, que é uma outra cerimônia. Tá? Definição de metas, tarefas que devem ser entregues. Tá? Essa segunda cerimônia, né, chamada de planning, né, que nós falamos que é aqui onde vai se definir metas e tarefas que são realizadas, tá? É uma reunião, né, o planning. Essa reunião, essa cerimônia, não dura mais de 1 hora. Né? Olha o que nós falamos. Tudo no lançamento de um determinado produto nesse modelo chamado Scrum é muito rápido. Tá? Quando nós falamos da primeira cerimônia, que é para definir o time e o produto, são reuniões que vão durar de 2 a 4 semanas e vão acontecer uma única vez. A partir daí vem o planning, né? E que é uma outra cerimônia e que não vai durar mais de 1 hora, né? Onde está sendo definido metas e tarefas do time, tá? O planning. Aí vem o review, né? Que é uma outra cerimônia, tá? Uma outra cerimônia. A entrega do sprint que passou, quer dizer, a entrega do sprint que passou, a entrega da tarefa que foi feita, do período que se fez uma tarefa. Então, o review é a entrega do sprint que passou. Tudo aquilo que foi realizado no review será entregue. Uma outra cerimônia chamada retrospectiva é o momento onde se junta todo mundo, né? Todos do time, e todos vão falar do que aprenderam. Tá? Todos contarão o que aprenderam. É uma outra cerimônia, o review, onde se junta todo mundo, perdão, a retrospectiva, né? Junta todo o time e cada um vai contar que aprendizado tirou daquilo. Tá? A outra parte importante, né? O daily, né? O daily é uma reunião de 15 minutos, é uma cerimônia também. Essa reunião dura 15 minutos. E todos vão falar do andamento do projeto. Tá? Então, olha, são reuniões periódicas, são chamadas de cerimônias. Tá? São chamadas de cerimônia. Por quê? Tem que ficar muito patente o acontecimento, né? Então, olha, a primeira fase é a preparação. Tá? A primeira fase é a preparação. Tá? Então, nessa primeira fase, se define time, se define o produto, né? Isso é chamado de products, né? Backlogs, né? O produto a ser entregue, né? Então, essa primeira cerimônia, ela vai durar de 2 a 4 semanas. Está se definindo o time, está se escolhendo o time e está se definindo o produto a ser trabalhado. Primeira cerimônia. Vai acontecer uma única vez. Aí vem outras cerimônias, né? O planning, que é uma cerimônia para definição de tarefas.
É uma reunião onde vai se definir direitinho as metas, as tarefas que serão realizadas, tá? É uma reunião que não dura mais de 1 hora. Aí vem o review, outra cerimônia, a entrega do sprint que passou. Quer dizer, entrega do que foi feito, né, na, nas etapas anteriores. O review do sprint, né, do acontecimento, do tempo, da arrancada do projeto. Então, no review, vai se levar, né, para todos o sprint que passou. A retrospectiva, todos falam o que aprenderam com aquilo. E o daily, né, que é outra cerimônia, todos falam do andamento do projeto. Não pode passar de 15 minutos. Então, ó, 3 momentos importantes, né? A parte inicial, né? A parte inicial pode durar de 2 a 4 semanas, né? Aí, o planning é uma outra reunião para se definir metas e tarefas, 1 hora de duração, né? E o daily, onde todos vão contar o que aprenderam, né? E vão falar do andamento do projeto, né? Como é que o projeto está caminhando, né? Essa dura 15 minutos, tá? Essa vai durar 15 minutos. Então, essas cerimônias, né? Elas representam o quê? A base da metodologia ágil. A base dessa metodologia, tá? Pois elas vão estabelecer o processo para se entregar o resultado. São essas cerimônias que definem isso. Por isso são cerimônias importantes, né? Então, dentro desse modelo, né, chamado ágil, tá? Essas cerimônias, elas são importantíssimas, né? Por quê? A gente está falando, olha, vamos escolher a equipe e vamos escolher o produto a ser entregue, tá? Vamos reunir todo mundo, essas reuniões vão durar de 2 a 4 semanas, tá? Aí vem o planning, né? Vão definir metas e tarefas, tá? Outra reunião, né? É uma reunião, uma cerimônia que vai durar 1 hora. Aí vem o review, né? A entrega do sprint, quer dizer, do andamento de etapas anteriores, né? Da arrancada do projeto. Contar, né? O que passou, né? Aí vem a retrospectiva. Todos falam o que aprenderam até aquele momento, tá? E o daily, né? Todos falam do andamento, né? Do projeto, 15 minutos. Então, de 2 a 4, parte inicial. Planning, que é, na verdade, a cerimônia de definição de metas e tarefas, uma reunião de 1 hora. E o daily, todos vão falar do andamento, reunião de 15 minutos. Então, a base, né, desse modelo chamado ágil, né, são essas cerimônias. A metodologia ágil, tá, ela depende dessas cerimônias. Por isso é que se fala, desde o princípio, ó, tem valores, tem comprometimento. As pessoas têm que estar envolvidas, né? Depois, tem um tripé que é importante lá, transparência, inspeção, adaptação. Depois, tem que se assumir alguns papéis. Então, alguém vai assumir o papel de dono do produto, né? Ele vai representar, ele será o representante do negócio, que é o PO, né? Aí vem o SM, né, que é o facilitador, são papéis. E vem um time de desenvolvimento que tem autonomia, tá? A partir daí, vem as cerimônias, as reuniões, que são chamadas de cerimônias, tá? São importantes, tá? Então, é assim, olha, a IDEL, ela desenvolveu essa metodologia para projetos que são chamados rápidos, ágeis, né? Então, essa metodologia, né, chamada Scrum, ela tem um detalhamento chamado Design Thinking, Design Thinking, né? Então, esse Design Thinking,
né, ele representa a metodologia que foi desenvolvida, né, que a IDEL desenvolveu, né, que ela desenvolveu. Tá? Então, é bem assim, isso que nós chamamos aí de design, né, thinking, né, na verdade, é o quê? Será o momento, né, de identificar a necessidade de quem vai usar aquele produto, de que vai adquirir aquele produto. Então, o grande diferencial, né, desse design, né, é mostrar como lidar com problemas complexos e ainda não definidos, né? Porque ainda, né, não bem definidos, porque o produto ainda será lançado, né? Antes de ele será testado. Nessa fase aqui, né, que é chamada de DT ou de T, essa fase é uma fase importante. Por quê? Ela abrange a inovação como uma atividade, né? Então, é uma inovação. O lançamento de um novo produto é uma inovação, tá? Então, pessoas que vão trabalhar nisso são pessoas criativas, tá? Diremos o seguinte, o DT é um processo de pensamento, quer dizer, essas pessoas criativas são pensantes, elas vão pensar no produto. Então, pensa-se mais, tá, do que ser uma ferramenta de criatividade. Então, é o momento de pensar. Esse momento chamado de pensar, ele é dividido em 3 etapas, né, importantes. O DT, né, que é o grande diferencial, porque quem faz parte da equipe, quem vai ajudar a lançar o produto, tá, vai lidar com problemas complexos, tá? É uma novidade. E quando é novidade, é lógico que tem aí criatividade agregada. Mas tudo isso tem que ser pensado, né? Essa etapa chamada de IT, ela tem, essa abordagem, ela tem 3 etapas que são importantes, né? A primeira etapa é a imersão, né? É a fase de compreensão do problema. Então, todos reunidos vão discutir, né, o problema, o lançamento do produto, né? Então, todos discutirão a compreensão e tentarão entender o problema, tá? Ela começa com a pesquisa para conhecer o problema do consumidor. Bom, se eu vou lançar um produto, eu tenho que entender o que o consumidor espera daquele produto, né? Ora, quando a gente fala de consumidor, pode ser um consumidor pessoa física ou pode ser um consumidor corporativo, né? Vamos supor que o produto que será lançado seja aí um produto de tecnologia para controle de varejo, controle de estoque, controle de emissão de nota fiscal, controle de vendas, vamos supor que esse seja o produto. Quem é o consumidor desse produto? Pode ser uma loja de varejo, pode ser uma empresa de varejo. Então, nessa fase chamada imersão, é onde vai se tentar se entender, né, qual é o problema do consumidor que poderá adquirir esse produto que está sendo trabalhado, tá? Então, essa fase é chamada de imersão, tá? Entender o problema, entender o problema do consumidor. Como é que a gente vai entender o problema do consumidor? Mas se faz com pesquisa, né? Então tem que fazer pesquisa para isso, tá? Essas pesquisas, elas podem ser feitas através de entrevistas. Pode ser entrevista pessoal, pode ser através de questionários, pode ser por telefone, mas tem que ser feita pesquisa para entender o problema, né? Eu estou falando, vamos lançar um produto de controle de estoque, de controle de emissão de nota, controle de vendas, para facilitar determinado tipo de varejo. Então, nós que vamos trabalhar esse produto, nós temos que entender qual é o problema do consumidor. Então, nessa fase chamada imersão, é o momento de entender isso, né? Tá?
inclusive entender tendências. De repente, nós estamos pensando que o nosso produto é inovador e alguém já está trabalhando com isso no mercado. Então, quando é feita a pesquisa, vai se detectar que tendências talvez esse mercado tem e talvez ele precise de um outro produto, né? Então, essa primeira parte é chamada de imersão. Quer dizer, imersão, mergulhar no problema para poder entendê-lo na, na, em toda a sua amplitude, né? Mergulhar no problema. Aí tem uma segunda etapa chamada ideação, né? É a fase de geração de ideias. Olha, já foi feita a imersão, já se buscou informações, agora vamos reunir a equipe e vamos gerar ideias, né? Então, essa é a chamada fase do brainstorming, né? O que é o brainstorming? É aquilo que nós chamamos de chuva de ideias. Você faz uma reunião onde você coloca várias pessoas que estão envolvidas no problema e as pessoas poderão opinar e falar livre de qualquer repreensão. Vão falar à vontade, né? O brainstorming é uma chuva de ideias. Cada um fala o que acha que pode falar. É o momento de pensar, como diz o texto, né? Fora da caixa, né? Então é a hora que eu posso falar à vontade, eu posso expor minhas ideias. Mesmo que as ideias não casem com o contexto, não tem problema, tá? É, pode ser algo fora da caixa, quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que está sendo tratado, mas é uma chuva de ideias, é o brainstorming, né? Então, é um momento, né, importante. Todos vão expor as suas ideias, né? Para que isso aconteça, é necessário ter pessoas com diferentes perfis. Então, você não vai colocar todo mundo que pensa igual. Coloca lá nessa reunião pessoas com pensamentos diferentes. É possível até que haja necessidade de buscar o consumidor do produto. Você pode trazer ele para dentro da reunião. Tá? Então, a ideação é o momento de geração de ideias. Então, é aqui o chamado brainstorming, né? Ou chuva de ideias, né? Todo mundo fala aquilo que entende ser o necessário, então pode falar à vontade, mesmo que seja fora do contexto, fora da caixa. Então, para fazer essa reunião, é importante se agregar pessoas com pensamentos diferentes. Tá? Mesmo que você tenha que trazer alguém de fora, você pode trazer um consumidor daquele produto. Tá? Então, uma chuva de ideias. Tá? Aí vem a chamada fase de prototipação. Tá? Olha, é o momento de construção e avaliação de um protótipo. É por isso que lá no início nós falamos que esse modelo é um modelo de desenvolvimento a partir de algo testado. Então você vai desenvolver o produto, você desenvolve um protótipo dele, né? Em publicidade, nós chamamos isso de boneco, né? Então, quando vai se desenvolver alguma coisa em publicidade, você reúne toda uma equipe, faz um brainstorming, né, para jogar ideias, né, fazer uma chuva de ideias, e no final do dia vai procurar um alinhamento de todas essas ideias aí e chegar a algo, né, que aqui é chamado de protótipo, em publicidade se chama de boneco, né, onde você já tem mais ou menos pronto aquilo que poderá ser testado, tá? Então, é uma fase, né, importante porque ela representa a, a primeira ideia, né, do produto, que é o protótipo, né? A primeira ideia do produto. Então, essa fase aí de prototipação, ela é importante porque depois de receber as informações que foram trabalhadas lá na imersão, depois da fase de geração de ideias, que é a ideação. Então você vai para a fase de montar um protótipo para poder testar, né? Nessa fase, ainda se pode errar,
quantas vezes forem necessárias. Então, olha, você gerou um protótipo para ser testado. Então, de repente, no primeiro teste, pode estar tudo errado. Se faz um segundo teste, se faz um terceiro teste, né? Quantos testes forem necessários para você ter o produto pronto. Então, é muito importante essas 3 fases, né? Para se desenvolver um protótipo. Porque a partir do momento que você tem o protótipo, é possível você testar para ver se aquele produto realmente é o produto inovador, né? Se é um produto inovador, tá? Aí vem o chamado DS, né? O Design Sprint. Seria o quê? A cara, né, do modelo, né? A feição do modelo. Então, essa metodologia nada mais é que a união do Scrum, que é o modelo todo, né, com o DT, né, que seria essas 3 fases que foram divididas aqui, o DT, né? Então, a gente diria o seguinte, que o Design Sprint seria a união do Scrum, que é o todo, né, com essa outra parte chamada de DT, né? Então, é importante, né, você juntar essas duas aí, e aí nós temos o Design Sprint. Então, ele vai seguir as ideias, né, daquilo que deverá ser feito. Então, isso será trabalhado, né? Olha, você já tem o protótipo pronto e você vai começar a testar. Então, você está usando o que foi trabalhado na metodologia toda e você está trabalhando o DT. Você juntou os dois, tá? Então, a partir desse momento aí, é que começa a se testar de verdade, para ver se isso vai funcionar. Normalmente, o tempo estimado para isso, né, é um tempo de 5 dias. Tempo de 5 dias. Período, né, no qual a concepção ocorre de forma ágil. Então, a gente está vendo o seguinte, olha, é um modelo ágil, Scrum, é um modelo ágil. Pelo que nós vimos aí, em todas as etapas, nós temos uma etapa aí de 2 a 4 semanas para se discutir um projeto. Depois nós temos um tempo aí de reunião que pode durar 1 hora. Depois nós temos que ouvir todo mundo para ver o que todos aprenderam. Tem 15 minutos para isso. Aí vem uma outra abordagem que é dividida em 3 etapas, que é a imersão, para tentar pesquisar, entender qual é o produto, qual a necessidade de quem vai consumir aquele produto. Aí vem a ideação, que é o momento de chuva de ideias, que é o brainstorming, para poder criar uma ideia que seja a melhor para aquele produto, né? E depois criar um protótipo. E a partir daí, né, que você já tem o design sprint, ele já está, vamos dizer que o protótipo está pronto, é o momento em que não pode passar de 5 dias, né? É onde vai se chegar à conclusão, né, que o processo está chegando à fase final para se iniciar o projeto. O projeto não tem nada pronto. Aqui a gente está falando da criação inovadora de um produto, né? São fases para chegar até o ponto, né, de se lançar um produto, mas o primeiro passo é você criar um protótipo desse produto. Para que se criar um protótipo? Para poder se testar. Quantas vezes forem necessárias, para que no momento em que se trabalha o produto final, os erros já foram testados no lançamento do protótipo, né? Então, esse modelo é o modelo que nós chamamos de modelo ágil, né? Que foi criado por essa empresa de consultoria chamada IDEL. E esse modelo da IDEL é um modelo para projetos ágeis, né? Por isso que eu falei, é natural se a gente for fazer o projeto da construção de uma
linha do metrô, isso é um projeto de longo prazo, que envolve uma infinidade de pessoas. Ali não vai existir uma inovação muito grande, é uma grande obra de engenharia. Tá? Então, nesse caso, cabe um projeto tradicional. O lançamento de um produto novo, é o que a gente está vivendo no mundo atual, né? Estão surgindo aí uma infinidade de startups, né, que são empresas que trabalham com muita tecnologia, e essas empresas lançam muitos produtos em tempo muito curto, né? Então, esse modelo criado pela Idel, ele vai servir para esse tipo de empresa que trabalha com projetos rápidos e inovadores. Então, cabe muito bem para esse momento que a gente está vivendo. Quer dizer, o momento que a gente está vivendo, né? Vamos abrir aspas aí, né? O momento que a gente está vivendo hoje é de uma economia mundial parada em virtude da pandemia. Tá? Mas empresas que têm projetos, eles não serão engavetados, não. Muitas empresas continuam tocando o lançamento desses projetos. Tá? Estão maturando esses projetos. No momento que acabar a pandemia, eles voltam com tudo no mercado. Pode ser até que nesse momento aqui, eu li no Estadão essa semana aqui, que é a primeira grande crise, né, que as startups estão atravessando. Porque eles pegaram uma fase de ganhar muito dinheiro, de desenvolver muito produto. Então, eles estavam indo muito bem. De repente, chegou essa primeira grande crise para eles, né, que é a startup. Eles ainda correm na frente, né? Por quê? A, a equipe de trabalho deles, muita coisa pode ser feita de forma remota, né? É o desenvolvimento de um produto. São cabeças pensantes trabalhando nisso. Mas essas startups, nesse momento, atravessam também suas crises. Tem startup aí que já demitiu mais de 42% do seu quadro, né? Então, eles são ágeis para desenvolver produto, mas são ágeis também para resolver problema, né? Faz parte da linha de pensamento deles agilidade. Então, para eles, a agilidade é algo muito importante, tanto para desenvolver produto, quanto para tomar decisão, né? Então, nós vamos dizer o seguinte, olha, o objetivo dessa metodologia é responder a questões críticas do negócio através de uma prototipagem e do teste de ideias, quer dizer, testar protótipo de produtos. Então, os objetivos dessa metodologia é esse. Então, é uma metodologia baseada na experiência do usuário e que tem como característica a interação, praticidade e colaboração. Tá? E aí, vem uma divisão também em 5 etapas, né? A primeira etapa, né, é desempacotar, ou seja, compartilhar informações. Então, é como foi falado lá atrás, né? Quando você faz uma chuva de ideias, você está compartilhando informações, tá? Para que tenha sucesso esse modelo aqui, tudo do produto tem que ser compartilhado com todo o time, né? Então, tudo é compartilhado com todo o time. Na etapa 2, né, faça os esboços, né? A segunda etapa é esboçar, né? Nessa etapa, cada integrante do time esboça a sua ideia de forma individual, né? Na segunda etapa. E no final do dia, o grupo escolhe as melhores ideias. Quando é feita uma chuva de ideias, cada um fala o que quer, mesmo que seja fora da caixa. Quando chegar ao final do dia, né, tudo foi falado, tudo foi conversado, as melhores ideias vão ser aproveitadas, né? Porque dificilmente de uma chuva de ideias não sairão boas ideias. Até porque essa equipe, né, ela é montada
por indivíduos inovadores, né? Cabeças pensantes, muita inovação. Então, ideias boas podem chegar aqui à segunda etapa. Então, cada um esboça a sua ideia. No final do dia, se escolhem as melhores, né? Ah, na terceira etapa, né? Decidir, né? Então, vai se decidir, né? Qual é a ideia prototipada e testada. Então, qual ideia será, né, a melhor? Tá? Então, escolhe essa ideia. Isso vai facilitar a próxima etapa, né? E desenvolver um storyboard, né? O que é storyboard? É o histórico de tudo aquilo que foi trabalhado até aquele momento, storyboard. Então, é o momento de decisão, né? De decidir. Então, a partir daí, onde tudo já foi, ideias já foram testadas, então, deve-se desenvolver um storyboard que seria como um mapa, né? Para poder se construir o chamado protótipo, né? Então, um protótipo de ideia, depois um protótipo final. Então, é o momento, né? Essas 5 etapas, elas são importantes, né? Você fez toda aquela passagem e um resumo de tudo isso é dividir em 5 etapas, tá? Então, já se escolheu um protótipo e quem vai fazer parte, né, desse teste. A quarta etapa, né, o prototipe, né, que é a prototipagem, ou seja, construir o protótipo do produto, dar corpo, dar vida para aquilo, tá? Que deve ser o mais realístico possível. Não é o produto final, mas é algo que tem que ser, que terá a cara mais parecida com o produto final, né? Aquilo que tem o jeitão mais parecido com o produto final, né? Então, a quinta etapa é a etapa do teste. O protótipo está pronto, o produto que é mais, o protótipo do produto que é mais parecido com o produto final. Então, essa última etapa é a etapa do teste, né? O protótipo é colocado à prova. Então, é a oportunidade para o consumidor poder interagir com o produto. Então, você fez um produto, você vai vender isso para o mercado, tá? Mas você quer conhecer a opinião do consumidor. Então, se foi um software novo, um serviço novo, tá? Você vai testar com o cliente esse protótipo aí, para o cliente poder opinar, falar, não, o produto é muito legal, muito bacana, ele realmente controla estoques, tudo direitinho, mas ele não consegue ser alimentado simultaneamente a cada venda, por exemplo, né? Então tem alguma coisa que tem que ser melhorada. Então é importante ouvir aquele que vai consumir o produto a partir do momento que ele usar o protótipo, que ele testar, né? Então, essa seria a última etapa, né? Que é a etapa onde o protótipo será testado por quem? Por quem vai usar, pelo consumidor, tá? No final do dia, o protótipo ele pode ser aprimorado e aquilo que não deu certo, né, será jogado fora, será descartado. Com isso, um modelo tangível é apresentado. Aí sim, você tem um protótipo, depois de você tirar todas aquelas falhas que ele tem, você tem um protótipo pronto, né? Se a gente pensar no protótipo aí de um foguete que vai levar o pessoal aí para a plataforma espacial, né? Você não faz tudo aquilo, enfia lá os astronautas lá dentro e manda para o espaço. Você vai testar ele, né, aquele protótipo, N vezes, a partir do momento em que todas as falhas já foram descartadas, aí você pode pôr gente lá dentro e mandar para o espaço, né? Até aí, com o metrô é a mesma coisa. Quando o metrô tem uma estação pronta, foi feita toda a estação, eles fazem questão de dizer o seguinte, olha, hoje, de hora tal a hora tal, nós vamos testar a linha tal e tal. Então, é feito um teste. Por quê? Nesse teste aí vai se verificar onde existe falha.
Aí você conserta, descarta aquelas falhas, para no momento em que você colocar em uso definitivo, você tem um produto tranquilamente usuável, né, de uso. Tá? Nem sempre, né, mesmo testado o protótipo, você tem os melhores resultados, né? Olha, o coronavírus ele abafou o cargo, mas quando foi feito aquela linha lá que sai, acho que da Vila Prudente, de monotrilho, né, e vai até São Mateus, né, maravilhoso aquilo. Então o pessoal usa metrô até a Vila Prudente, depois pega o monotrilho, tem várias estações, vai até um bairro distante que é São Mateus. Isso foi testado muito antes de usar, né? Mas num determinado momento, já em fase de uso, não fase de teste, se estourou um pneu, né? Aquilo tem pneu, né? Se estourou um pneu lá em cima, colocando em risco a vida de um monte de gente, tá? Parou o uso, né? Não sei nem se voltou a funcionar, mas ficou mais de 20 dias sendo testado novamente. Então, muitas vezes o protótipo é testado e algumas falhas são corrigidas, mas uma falha de um produto que compôs aquele protótipo, né, inicial, pode não ter dado falha inicialmente, mas a falha pode acontecer no final. A mesma coisa, quando se desenvolve o protótipo aí de um software para atender necessidades de varejo, pode ser que na primeira testagem lá do protótipo, tudo correu maravilhosamente bem. Só que com o uso contínuo, falhas possam surgir, né? Mas esse modelo que nós falamos aí, chamado Scrum, é o modelo de projetos chamados ágeis. E esse modelo de projetos ágeis é para lançamento de produtos, né, rápidos, né, produtos de aceitação. Tá? É o que eu falei, é um modelo chamado ágil. É um modelo que se desenvolve com muita rapidez. As reuniões são rápidas, os testes são rápidos, tá? Talvez não sirva para toda a necessidade no desenvolvimento de um projeto, mas para esses projetos que têm que ser desenvolvidos com rapidez, o modelo talvez seja adequado, tá? Então, na verdade, a gente pode dizer que a partir do design sprint, né, estar pronto, a gente pode dizer que o modelo de versão do protótipo já está na fase final, ele pode ser colocado em uso, né? Então, é um modelo, né, interessante, né? Esse modelo chamado Scrum, que foi lançado por essa empresa Ideal, é algo moderno, é algo do momento. Vai atender muito essas chamadas empresas de nova tecnologia, aí, as chamadas startups, né, que lançam produtos um atrás do outro, né? Então, se eu falar hoje do iFood, né, demanda muita tecnologia, então é um produto que foi lançado, tá? E sucesso absoluto. Tá? E outras plataformas que estão aí, né, que tem muito sucesso. Então, esse modelo atende muito bem esse tipo de projeto, né? Atende muito bem esse tipo de projeto. Tá bom? O que eu tinha aqui para falar com vocês, né, hoje era desse modelo de projeto, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, que agora é com vocês. Vamos lá, gente. Olha, hoje entrou na sala somente 5 alunos, tá? Na verdade, entrou 4. Comigo na sala são 5. Entrou a Bruna, Adriele, Josemar e Naldineide, né? Semana que vem, nós vamos ainda trabalhar 2 etapas aí da nossa disciplina, né? Uma etapa, eu acho que é a 15, a outra 16,
lá as duas últimas sessões, onde a gente deve falar de estratégia, de planejamento estratégico e de BSC, Balance Scorecard, né? Que são duas ferramentas, né? Uma ferramenta, o BSC, que pode ajudar muito no lançamento de um projeto, né? E a outra, que é a gestão estratégica, mais para a gente ter uma ideia, né? De gestão estratégica, falar um pouquinho de missão, visão, essas coisas aí, tá? E depois, nós partimos aí para outra semana, né? Onde a gente vai fazer uma revisão e as provas devem começar na semana do dia 15 ao dia 19 de junho, né? Então, daqui para frente acelera, né? Eu vejo que isso que eu passei para vocês aqui hoje é algo que não é fácil de aprender sozinho, entendeu? Então, quem perdeu e pode assistir a aula depois, ou lá no YouTube, ou no AVA, né? Eu estou colocando agora os dois links lá no AVA, né? Quando eu pego a aula gravada, eu baixo essa aula, né? Subo ela com uma pastinha minha aqui, depois eu levo essa aula gravada para o YouTube, subo ela lá para o YouTube, pego o link do YouTube, converto ele lá no AVA, no link do AVA, né? Então, o que eu tenho feito? Quando eu faço a conversão, eu estou colocando agora os dois links. Eu coloco o link convertido no AVA e coloco o link do YouTube, né? Porque se o aluno tiver dificuldade para entrar pelo AVA, ele pega o link do YouTube e coloca lá na barra de ferramentas, da barra de endereço lá do computador dele, ele entra direto na aula lá no YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Então, olha, alerte o pessoal, né, que eu estava olhando aqui, né, na aula anterior, né, entrou mais alunos que nessa aqui, tá? Hoje entrou só 4. É preocupante, né, porque nós vamos ter bastante assunto para a prova, né? A prova, eu ainda não montei, semana que vem eu vou começar a montar essa prova aí, ela vai abranger bastante coisa, inclusive esse assunto de hoje, tá? Então avisa para o pessoal tocar o barco, né? Andar, porque senão depois fica ruim, tá? Eu já recebi bastante trabalho, mesmo assim ainda está faltando muita coisa, então dá um toque para a turma. Quem quiser perguntar, gente, fica à vontade, pode perguntar. Estou aberto aqui para a gente conversar. Tá? Não tem mais trabalho para entregar, não, professor? Não, eu estou dizendo que eu recebi trabalho, né? Mas teve gente que ainda não entregou. Entendeu? Olha, por exemplo, estou olhando aqui, a Bruna, né, que falou comigo aí, olha. A Bruna entregou trabalho, né? A Bruna entregou trabalho. Quem mais? Deixa eu ver a Adriele aqui, ó. Adriele entregou trabalho, né? O Josemar. Josemar, eu sei que entregou trabalho, também está aqui, ó. Cadê o Josemar? Fica Josemar, entregou trabalho. Arnaldineide. Arnaldineide entregou trabalho. Mas tem gente que ainda não entregou. E eu estou com prazo aí, até o dia 30, para lançar a pontuação de trabalho. E o interessante é a gente puxar essa pontuação de trabalho até o teto da pontuação. Depende muito, para vocês alcançarem a pontuação máxima lá, depende de fazer esses trabalhos nossos aqui, depende de fazer as tarefas do AVA, né? Que ali vocês vão pontuar também. Se tiver desafio nota máxima, também vai pontuar, e assim vai. Agora, o preocupante é que muita gente ainda não entregou, e vamos dizer que a maior parte das pessoas não participou da aula de hoje. E olha, esse assunto aqui é um assunto que não se entende com facilidade, né? Se você jogar na prova ali, perguntar o que é DT, por exemplo, pronto.
todo mundo dança, né? Não vai saber o que é, porque não assistiu aula. E tenho certeza, quando não assiste aula, nem o AVA frequentou. Se entrou, entrou e saiu. Então, é complicado. Então, avisem para aqueles que não participaram da aula para assistirem o vídeo depois, que ajuda um pouco. Tá bom? Se quiserem perguntar, gente, fiquem à vontade. Estou aqui para isso. O professor, com relação a esse que a pessoa que assume o papel de dono do projeto, nessa questão assim, é votação ou é o próprio gerente que nomeia essas pessoas? Não, não, ele é escolhido. No momento que você está formando a equipe, né, o time, né, você tá formando um time, né, e na escolha o próprio time vai escolher quem vai fazer, por exemplo, o papel do dono do produto. Vai escolher quem vai ser o facilitador, né? Então, o próprio time escolhe. Diferente do modelo tradicional de gestão de projeto, onde você tem um gerente de projeto que praticamente forma a equipe. No caso aqui, a equipe toda vai trabalhar junto, interagindo o tempo todo, por isso que é chamado de time, tá? E o próprio time escolhe quem vai fazer o quê, né? Porque quando chega lá na fase final, por exemplo, o protótipo está pronto. Quem é que vai, junto com o cliente, testar o protótipo para ver se o protótipo funciona ou não? Quando se faz uma reunião, né, esse brainstorming aí, que é uma chuva de ideias, alguém, naturalmente, vai coordenar esse evento aí, né? Para poder entender que ideias são as melhores ali. Então, a ideia é de time, entendeu? É natural que você vai ter que ter alguém para iniciar o processo, alguém para coordenar. Mas a partir do momento que o time está pronto, né, o time tem autonomia, até para escolher quem é que vai fazer esse papel aí de dono do produto, de facilitador, né? Ó, quando nós falamos que tem uma parte ali, que é a parte de inspeção, todos ali têm a responsabilidade de inspecionar o andamento do projeto. Todos são ouvidos o tempo todo. Todos serão ouvidos. Todos são ouvidos no momento em que vão dizer do que aprenderam até aquele momento. Todos serão ouvidos para dizer em que ponto está o projeto. Então, é ideia de time. É ideia de time. Se a gente olhar para um time de futebol, né, embora o futebol seja um esporte que foge um pouquinho, às vezes foge um pouquinho da disciplina, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, para um time de rugby, tá, é natural que você tenha ali naquele time de rugby um cara que tem a habilidade de correr mais do que os outros para fazer o ponto. Mas a maioria ali tem que ter a disciplina de fazer o melhor dele em prol do time todo. Tá? Então, todos vão fazer o melhor de si e fazer o melhor que seja para a equipe. Então, isso é que é chamado de time. Quando a gente fala time de futebol, né? Você tem um técnico, um time de futebol, que é o time que treina a equipe, que olha as melhores táticas, as melhores técnicas para colocar em campo. Mas no momento que os caras estão dentro de campo, aquela máquina ela vai funcionar praticamente sozinha. Vai ser muito difícil o cara que está do lado de fora mudar alguma coisa ali, né? Muito difícil mudar. É o que eu falei, no futebol tem um pouco de indisciplina, mas nesses esportes de muita força aí, no meu caso do rugby, tá? É trabalho de time mesmo. Ali não pode ter alguém que é o estrelinha, não, porque o resultado é para todos. E esse modelo aqui, ele foi tirado do rugby. Então, é assim, todos vão fazer tudo, né? Então, quem quer fazer parte do time vai ter que aceitar aqueles valores lá que foram com coragem, comprometimento, e assim vai. Então, é diferente, né? É um modelo rápido.
Tudo acontece muito rápido. Mais alguma coisa, gente? Para mim, não. Para mim, tá tudo bem explicadinho. Tá legal. Mas o ideal depois é dar uma passadinha lá pelo AVA, quem não passou, dar uma lida nesse todo aí, entendeu? Mas eu procurei passar para vocês no detalhe, né, o que é esse processo aí, tá bom? Ninguém mais vai perguntar? Se quiser deixar a sala então, gente, pode ficar à vontade. Eu continuo online, né? Eu fico online até as 22 horas, né? Mas o que a gente tinha que passar já passou. No momento que saem todos da sala, eu paro de gravar. Mas eu continuo online, tá? Porque se aparecer alguém fora de hora aí, eu atendo de boa. Como diz o outro, né? Atendo de boa. Tá ótimo, professor. Boa noite. Boa noite, Laudineide. Bom descanso. Boa noite, Obrigada, professor. Bom final de semana. Igualmente. Boa noite, professor. Boa noite, Adriele. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, Bruna. Bom descanso. Igualmente, tchau. Tchau, tchau. Bom descanso, Bruna.